Então, boa tarde a todos. Vou apresentar para vocês a dissertação que teve como tema a percepção de mulheres jovens diagnosticadas com câncer de mama sobre as campanhas de marketing social, sob orientação do professor Gustavo. Aqui é o sumário da apresentação. A gente vai começar com uma introdução, vou mostrar para vocês a ambiência do estudo, o que embasou na teoria da pesquisa, a metodologia utilizada, a apresentação e a análise dos resultados, as considerações finais e, por fim, as referências. Estou um pouco nervosa, viu, gente? Repara não. Então, falando do câncer em si, né? Começando com o assunto em geral. O câncer é um dos principais responsáveis pela morbidade e mortalidade no mundo. Esse já é um dado da Organização Mundial da Saúde, um dado mais atual, a gente tem aqui 2015. A Organização Mundial da Saúde, por meio de um relatório que chama Globocam, ele vai gerando estatísticas de câncer. Então, quando eu falo Organização Mundial da Saúde, quando eu falo IARC, vocês precisam enxergar de uma forma ampla, mundial. Na hora que eu falar lá do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, a gente está falando do Brasil, tá ok? Então, em 2012, que é a última versão desse relatório, existem sim estatísticas mais atuais, mas o relatório que a gente utilizou na pesquisa foi de 2012. A gente teve um aumento de 14,1 milhões de novos casos de câncer no mundo e ocasionou 8,2 milhões de mortes, tanto entre homens quanto em mulheres. Mas no nosso trabalho aqui a gente está estudando câncer de mama. Então o câncer de mama, dentre todos os tipos de câncer que a gente conhece, é o segundo mais comum, ele só perde para o câncer de pulmão. Especificamente entre as mulheres é o mais frequente. Então a gente tem aqui uma estatística de quase 12% de total de novos casos de câncer no mundo nessa estatística aqui do Globocam de 2012. Só que se o câncer for descoberto numa fase inicial, né, se as mulheres conseguirem diagnosticar ele numa fase inicial, ele tem até 90% de chance de ter cura, né? Então a gente tem aqui uma esperança. Bom, o envelhecimento da população já é um fator de risco para ocasionar o câncer. Só que a gente está enxergando um aumento da incidência dessa doença em faixas etárias mais baixas, que foi o foco aqui da nossa pesquisa. Vou explicar para vocês o que a gente chamou aqui de mulheres jovens, para vocês entenderem o que são essas faixas etárias mais baixas. Então, isso é motivado pelo fator de risco que a gente está exposto na sociedade contemporânea. Má alimentação, sedentarismo, raios, enfim, isso motiva um aumento de casos de câncer em faixas etárias mais baixas, que são as mulheres em plena idade reprodutiva. A gente está pegando aqui mulheres abaixo de 50 anos, que é a idade limite que a literatura reconhece como mulheres jovens. Junto a todo esse cenário, né, uma doença que todo mundo já se preocupa, a mulher principalmente, que é um órgão muito representativo para ela, né? O câncer de mama também está ligado a sentença de morte, a perda parcial ou total da mama, dependendo do tipo de caso, perda de cabelo, interrupção da menstruação, infertilidade e também fragiliza o sentimento da identidade da mulher. Então a gente vê que tem muita coisa envolvida nesse cenário de diagnóstico de câncer. Agora, para a gente enxergar de uma forma melhor, estamos falando do Brasil, né? Estudamos mulheres no Brasil e a gente tem aqui um cenário de países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, o sistema de saúde é limitado e também há escassez de programas de prevenção, estudo puxado da literatura. Já nos países desenvolvidos, a acessibilidade ao sistema de saúde acontece e também aos programas de detecção precoce. A gente tem aqui a doença descoberta já em estágio avançado, nos países em desenvolvimento, e em contrapartida a descoberta da doença no estágio inicial. Então, de 10 a 40% de índice de sobrevivência nos países em desenvolvimento. E nos países desenvolvidos a sobrevida é maior que 80%. É esse o nosso cenário. Então, o que a gente enxerga diante disso tudo? Necessidade de ações de prevenção ao câncer de mama, também conscientização da população e dos profissionais da saúde e também identificação da doença nos indivíduos assintomáticos, porque o câncer de mama não tem sintoma. Então, se eu preciso diagnosticar numa fase inicial para conseguir sobreviver, a gente tem que pegar a população assintomática também.
Bom, então a gente já percebe que é um problema incontestável de saúde pública, isso é uma própria afirmação do INCA, onde a prevenção tem que atingir todas as esferas, todos os níveis, cultural, social e econômico. E aí a gente entra nos dois tipos de prevenção que foi utilizado na literatura e que o INCA também classifica, tá? Prevenção primária são aqueles fatores modificáveis, ou seja, nós conseguimos controlar esses fatores com atividade física, boa alimentação, tá? Então isso a gente consegue modificar, alterar no nosso comportamento. E a prevenção secundária, que já são aqueles fatores que não tem como alterar, por exemplo, a genética. Se o indivíduo já tem o fator genético, isso aí não tem como fazer, né? A única forma é descobrir de uma forma mais cedo. E aí entra o marketing social, que foi o cerne da nossa pesquisa. O marketing social, ele tem por finalidade sensibilizar e realizar a mudança do comportamento dos indivíduos. Então a gente entende que o governo, né, usando o marketing social, ele teria esse incentivo para a população, né, fazer a população se prevenir para descobrir o câncer de uma forma mais rápida. Então o governo lança mão do marketing social para otimizar as ações e recursos para reduzir os problemas públicos sociais. Agora, só para entender um pouco as mulheres jovens aqui no nosso trabalho. A gente identificou o aumento da incidência do câncer de mama nas mulheres abaixo de 50 anos no Brasil. E também as recomendações de rastreamento da doença por meio da mamografia envolvem apenas mulheres acima de 50 anos. O INCA, ele afirma que o único método 100% confiável para descobrir o câncer é a mamografia. Mas se a gente está tendo um aumento de incidência em mulheres jovens, por que é só acima de 50 anos de idade que a mamografia pode ser realizada? Tá? Isso foi questionado na pesquisa também. E aí a gente tem outros problemas, como encontrar o câncer de mama nessas mulheres jovens. A gente tem um problema de baixo índice de suspeição clínica. O médico não acha que uma mulher abaixo de 50 anos vai ter câncer de mama. A gente tem uma dificuldade de realização dos exames, porque as mamas são mais densas, as mulheres jovens têm as mamas mais densas, então é mais difícil de achar o nódulo. A gente tem a falta de orientação de rastreamento por mamografia, que é o que foi falado aqui, tá? E isso também piora o prognóstico da doença, ou seja, o tratamento, como tratar aquela mulher que provavelmente já vai estar com câncer no estágio avançado. Diante de todo esse cenário, que eu espero que vocês tenham entendido, a gente colocou como problema de pesquisa como as mulheres jovens diagnosticadas com câncer de mama percebem as ações de marketing social na prevenção da doença. Como objetivo geral, colocamos como analisar as mulheres jovens diagnosticadas com câncer de mama percebem as ações de marketing social. E aí a gente tem 3 objetivos específicos que a gente separou de prevenção primária, prevenção secundária e como elas enfrentaram a doença, quais estratégias de enfrentamento da doença. Então, por que esse trabalho é relevante? Por que a gente decidiu estudar esse tema? Foi feita uma busca nas bases de dados para saber o que tem de referência, o que a gente poderia utilizar no trabalho. Nas principais bases aqui de pesquisa em administração, AMPAD, SPEL, Cielo e também no banco de teses e dissertações, na biblioteca digital. Pegamos todo o período disponível, utilizando as palavras-chave. Então a gente utilizou marketing social. Acha muita coisa? Acha muita coisa. Mas na hora que a gente filtra aqui câncer de mama, não tem nenhum estudo relacionando marketing social com câncer de mama, tá? E uma justificativa social também, a gente pode levar em conta que a detecção precoce pode mudar o curso do tratamento da doença, já que elas têm quase 90% de chance de sobrevida, e também, considerando que existe uma relação direta entre o diagnóstico tardio e o declínio da perspectiva de vida, seria muito relevante a gente entender na percepção dessas mulheres o que elas acham de todo esse cenário, para a gente conseguir fazer ações que sejam efetivas, tá? Bom, a ambiência do estudo, só para entender um pouco da grandiosidade, o câncer de mama equivale a 25% do total de novos casos de câncer. É essa parte rosinha aqui do nosso gráfico de pizza. E também a taxa de incidência é equivalente a 43 em cada 100 mil mulheres. E a taxa de morte de 12,9, que é aqui essa parte circulada. A incidência é o azul e a taxa de morte, de mortalidade, é o vermelho. Gente, existe casos de câncer de mama em homem? Existe.
mas é assim quase 1%, tanto que o próprio relatório do IARC não mostra que homens, tá? Mas existem sim casos de câncer de mama em homens. Então o câncer tem uma forte relação com a idade, isso aí já foi falado, e aí eles acabam relacionando essa incidência, o aumento da incidência de casos de câncer em mulheres mais jovens, principalmente por causa de câncer de colo do útero e câncer de mama, tá? Bom, referencial teórico, o que embasou aqui a nossa pesquisa? A gente utilizou como teoria o cerne da nossa pesquisa o marketing social, que tem por finalidade sensibilizar a mudança do comportamento do indivíduo, tá? Então, existem várias linhas de pensamento do marketing social. O que a gente encontra como mais coerente é que isso deveria ser uma obrigação do governo, porque o marketing social é um marketing, mas que não tem fins lucrativos, tá ok? Então, a gente enxerga que isso é uma obrigação que o governo deveria cumprir. Aí a gente veio lá delineando o câncer de mama e a prevenção primária e secundária. A gente utilizou muita referência do INCA e IARC, muitos autores que falam o tipo de prevenção, boa alimentação, mamografia, autoexame das mamas. Viemos delineando como que é feita essa prevenção primária e secundária. A gente pegou um pouco de campanhas publicitárias na área da saúde, que é um pouco diferente de qualquer tipo de campanha, né, para conseguir sensibilizar o indivíduo a se prevenir. Na área da saúde, acho que tem um enfoque um pouco diferente, então a gente delineou isso também. E aí veio as campanhas de prevenção de câncer de mama. A gente colocou alguns exemplos de campanhas de prevenção de câncer de mama para ilustrar o cenário. Bom, a metodologia do trabalho é descritiva, porque ela teve como objetivo conhecer e interpretar a realidade. Qualitativa, ou seja, a gente não usou de dados numéricos, tá? A gente não operacionalizou as respostas. A unidade de análise de sujeitos de pesquisa foi por critério de acessibilidade, ou seja, eu conheci uma pessoa que tinha câncer de mama, que foi indicando outro, até a gente conseguir o maior número de mulheres acometidas com câncer de mama abaixo de 50 anos de idade. A técnica de coleta de dados em entrevista semi-estruturada, a gente fazia pergunta, elas respondiam, podiam surgir outras perguntas, isso aí, por isso que é semi-estruturada, né, uma coisa fechada. Utilizamos a análise de conteúdo, e aí por meio da transcrição das entrevistas surgiram categorias para a gente conseguir ilustrar melhor o que essas mulheres queriam dizer, se os resultados delas eram condizentes ou não, o que a maioria acha, o que não acha. Então a gente criou a categoria, mas elas foram definidas a posteriori, depois que a gente fez a nossa coleta de dados. Então, para vocês enxergarem, aqui é o roteiro de entrevista e as nossas categorias. As primeiras perguntas a gente pegou a convivência, sentimentos e enfrentamentos da doença, porque para eu chegar na mulher entrevistar, a gente tinha que entender um pouco do cenário da vida dela. Então a gente começou perguntando como ela conhece, como que ela descobriu, se tinha histórico na família, enfim, para entender o cenário dela, né, da mulher com câncer. As ações de prevenção, que aí a gente pergunta o que causa, quais são os sintomas e as prevenções, e aí a gente entra com o marketing social e o que elas acham da atuação do governo, se já foram influenciadas ou não a se prevenirem. Então a gente conseguiu 9 mulheres na idade entre 31 e 53 anos, mas a idade do diagnóstico foi entre 27 e 42. A maioria é casada, a gente tem 3 divorciados e uma solteira, 3 entrevistadas sofreram aborto. A gente não entrou nesse quesito, mas ainda é controverso se o aborto influencia ou não no câncer de mama, por isso que a gente acabou perguntando. E 6 delas tiveram filho amamentado. A gente também perguntou se amamentava, porque a amamentação é um fator protetor ao câncer de mama. Elas são residentes de Belo Horizonte e Grande BH. Aqui a gente, só para ilustrar as entrevistadas, um quadrinho que tem na dissertação para ficar mais fácil de entender. Elas não foram identificadas, são aqui identificadas de E1 a E9. A primeira categoria, que é convivência, sentimentos e enfrentamentos da doença, a gente perguntou como que elas enxergavam, podia ser de maneira científica ou não, como que elas enxergavam o câncer de mama. E aí elas falam que é a pior doença que existe, é uma transformação muito bruta na vida da mulher, e que vai de acordo com a literatura, que o câncer de mama está diretamente ligado à sentença de morte. E gente, eu chorei demais em todas as entrevistas, é muito emocionante mesmo. E aí a gente tem casos de 5 a 10% de câncer de mama que podem ser explicados pelo fator hereditário, tá? E aí a literatura entende que mãe ou irmã são parentes de primeiro grau. Só que nenhuma das nossas entrevistadas teve esse fator hereditário de primeiro grau,
tá ok? A gente não teve nenhuma de primeiro grau, mas teve uma entrevistada que acha que ela tem um fator genético, mas ela não tem casos de primeiro grau. Ela tá até para fazer o exame para saber se ela tem essa mutação genética. Bom, o diagnóstico impacta de uma forma psicossocial na vida das pacientes, né? Elas falam que desmoronam o sentimento de impotência, então elas enxergaram que o apoio de família, amigos, era imprescindível para conseguir sobreviver, tá? Então elas foram amparadas por marido, família, amigos, filhos, tá? Isso aí também é condizente com a literatura que a gente tem aqui. Os significados e interpretação do câncer de mama. O que foi legal nessa parte é que, apesar de estar ligada à sentença de morte, elas foram muito otimistas, enxergaram o câncer como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, de não ficar preocupando tanto com coisas pequenas da vida, de uma maneira mais otimista. Então isso foi muito bacana também, tá? Principalmente por serem mulheres jovens, a gente imagina que isso seja a vontade de querer viver mais, tá? É o diagnóstico... desculpa. Então a gente pode falar que o câncer de mama é percebido de várias maneiras, mas como uma nova oportunidade de viver. A genética não é predominante na amostra e também elas perceberam como é importante ter o apoio da família. Agora, em relação à prevenção, a gente perguntou o que causava os sintomas e a prevenção. O legal aqui é que quando a gente perguntava para elas o que causa, elas falavam, não existe explicação, os médicos não conseguem explicar, né? Eu tive, pronto. Então, elas acho que ficavam meio indignadas, poxa, eu tenho uma vida saudável, não tenho herança genética, então por que eu tive o câncer de mama, né? E a causa, ela também está diretamente ligada à prevenção primária. Porque quando eu perguntava para elas as causas, elas falavam sobre alimentação, sedentarismo, então elas achavam que isso poderia ser um fator por ter tido câncer de mama, tá? Tá. Agora, em relação à prevenção secundária, a gente perguntou para elas quais são os fatores, se elas entendiam que havia fatores não modificáveis como a herança genética. Elas sabiam que existia, mas não acreditavam que isso era o que causou o câncer de mama nelas. Só a E4 que acha que tem a mutação genética, tá? Então, quando a gente fala de prevenção secundária, a gente está falando de detecção precoce, que aí vem mamografia, autoexame das mamas, tá? E aí a gente perguntou para ela como que elas descobriram câncer de mama, e a maioria foi pelo autoexame das mamas. Elas descobriram sozinha, que é o que a literatura também enxerga, que a maioria das mulheres descobrem sozinha, no entanto já no estágio avançado. E aí a gente questionou para elas a mamografia, o que elas achavam da mamografia. Apenas uma delas encontrou câncer pela mamografia, já estava bem ramificado, tipo até 3 seria normal, ela já estava com estágio 5. E aí elas achavam que vieram questionar a posição do SUS. Por que a mamografia só pode ser feita a partir de 50 anos de idade, sendo que todas elas foram diagnosticadas abaixo? Então isso é uma coisa que elas também batem muito na tecla, tá? Porque se você fizer um tratamento pelo SUS, eles não vão te dar o pedido, até mesmo nem particular, às vezes não te dá o pedido para fazer a mamografia. O câncer é encontrado como um nódulo, só que na nossa amostra só 2 mulheres encontraram por meio de sintoma, tá? E as mulheres jovens são mais vulneráveis ao diagnóstico avançado do câncer de mama, tá? Porque a gente acha que não vai acontecer com elas. Então muitas delas chegaram a pedir para os médicos pedir de mamografia, porque achavam que tinha alguma coisa, porque queria se prevenir, mas elas não conseguiram, tá? Bom, então a nossa terceira categoria, o marketing social e ações de prevenção do câncer de mama. A gente já perguntou para elas o que elas achavam do governo, das campanhas de prevenção. E a maioria falou que assim, não mostra a realidade. O câncer não é poético, eles mostram o câncer como uma coisa poética. Então, falta muito explicar a realidade, é muito superficial. A gente também identificou a baixa periodicidade das ações de prevenção de câncer de mama. Eu pedia para elas, você pode me falar algum exemplo de campanha e tal? Elas não conseguiam lembrar, só conseguiam lembrar do Outubro Rosa, que é um evento que nem é do governo, é um evento internacional, que muitos países aderiram, mas que acontece só no mês de outubro. Então a gente conseguiu identificar essa baixa periodicidade, que também em outros estudos de marketing social são identificados, tá?
É importante ressaltar a mobilização de recursos financeiros. É um outro ponto que foi encontrado na pesquisa, que elas têm dificuldade de fazer mamografia porque a máquina está quebrada, que não tem dinheiro para Olimpíadas, mas não tem dinheiro, por exemplo, para fazer uma prevenção. Tem uma delas que está há 4 anos na fila esperando a reconstrução da mama e por lei ela teria que esperar 60 dias só. Tá? Então esse sentido de mobilização financeira também a gente não encontrou. E aí a gente perguntou como que elas tinham acesso ao autoexame das mamas, já que elas descobriram. Então elas falaram que tinham o costume de ir ao ginecologista, então acabou que o próprio ginecologista fazia o exame clínico ou elas eram orientadas dessa forma. Mas o legal aqui é que elas foram mesmo orientadas como fazer depois que elas foram diagnosticadas. Antes de serem diagnosticadas, eles não tinham essa preocupação tão grande de ensinar a fazer o autoexame das mamas. E aí o marketing social, que tem como objetivo mobilizar o coletivo, a gente perguntou para elas, e aí, alguma campanha já te mobilizou a se prevenir? E aí a maioria falou que não, infelizmente não. Então as campanhas desenvolvidas pela União necessitam de um esforço de comunicação e persuasão para a gente conseguir mobilizar a comunidade. Por fim, a gente perguntou o que elas achavam. As campanhas deveriam ser mais agressivas ou vocês acham que elas deveriam ser mais afetivas, né? A maioria achou que o enfoque negativo iria impactar melhor a mulher se prevenir. Como, por exemplo, mostrar a mulher sem o peito, com a cicatriz da mastectomia, ou então mostrar filhos sem mães, enfim, elas acham que isso ia impactar mais. Mas a gente também tem um apelo afetivo aqui, porque elas acham que a mulher pode sair assustada se ver uma coisa tão brusca. Bom, então a gente tem uma deficiência no aprendizado dos médicos também, a gente percebeu isso. Os meios de comunicação poderiam se tornar fatores para fomentar esse comportamento, essa mudança do comportamento, mas na prática a gente não observou essa mobilização. E também, infelizmente, o que é falado na teoria do marketing social a gente não conseguiu identificar. Então a gente conseguiu ver que elas têm o conhecimento da prevenção primária, sim, mas elas são mais orientadas depois do diagnóstico. A prevenção secundária, elas são controversas na mamografia, elas não acham que a mamografia deveria pegar mulheres acima de 50 anos e deveriam ensinar melhor como fazer o autoexame das mamas. E as estratégias de enfrentamento, a gente vê como é importante a família e os amigos nesse processo. Então, diante dos achados, a gente questiona a efetividade dos esforços governamentais, porque as entrevistadas desconhecem mobilização do governo, enxergando só o outubro rosa, um mês que acontece de mobilização. E elas falam, o câncer dá o ano todo, não só em outubro. Então a gente vê essa baixa periodicidade e a gente também argumenta se não falta esforço governamental para alertar a população. Então, na percepção delas, o governo não está preocupado em realizar ações de marketing social e sim apenas em reduzir os gastos. E elas preferem ter campanhas de uma forma mais agressiva. Diante dos achados, percebe-se a necessidade de ações de prevenção tanto primária quanto secundária para a conscientização das mulheres. Como limitação, a gente conseguiu 9 mulheres, porque uma foi indicando a outra, talvez uma amostra maior podia dar um pouco mais de embasamento, mas elas foram assim, era 1h30 de entrevista, elas falavam bastante. E para estudos futuros, a gente sugere fazer um estudo comparando mulheres do SUS com mulheres particulares, que são realidades muito diferentes. Aqui são as referências utilizadas na apresentação. Eu passei um pouco do tempo, muito obrigada. Me xinga depois. Agora, se os professores permitirem,